Uma das grandes dúvidas do servidor municipal envolve como calcular a prescrição na cobrança do IPTU. Vale também para alvarás e vale para outros tributos. Na verdade, existe uma diferença técnica entre decadência e prescrição. Eu não vou falar dessa diferença técnica porque às vezes confunde mais do que ajuda. Eu vou chamar tudo de prescrição, mas na verdade existe uma diferença porque uma é a contagem do direito de lançar e a outra é a contagem do direito de cobrar, tudo bem? Eu vou falar um pouco aqui da decadência, que todo mundo chama de prescrição, para que você entenda, e aí eu lhe convido a ler comigo o que diz o Código Tributário Nacional. Veja aqui comigo, artigo 173, diz assim, ó, o direito de a fazenda pública constituir o crédito extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, Harrison, entendi zorra nenhuma. Então, eu vou aqui numa lousa para chamar a sua atenção, tá bom? Vem aqui comigo para eu fazer um pouquinho essa distinção. Bem, eu falei com vocês que tinha uma diferença entre decadência e prescrição, tá bom? O que é que nos diz aqui a lei? Eu vou chamar tudo de prescrição para ficar fácil, tá bom? A lei diz o seguinte, olha, o direito de o fisco constituir o crédito tributário extingue em 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte à sua constituição. Olha aqui, ó, volte aqui comigo. Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então vejam aqui, primeiro dia do exercício seguinte. Vamos imaginar que estamos aqui em 2024. O fato gerador do IPTU é 1º de janeiro, tá bom? Fato gerador do IPTU. O sistema roda o IPTU 1º de janeiro. Então, o direito de lançar, a partir de 1º de janeiro, o fisco pode lançar o IPTU. E ele pode lançar o IPTU de quantos anos? Olha o que diz a lei. 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Bem, se o fato gerador ocorreu aqui em 1º de janeiro de 24, o fisco pode lançar 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte. O exercício seguinte é aqui, ó, 25. Então, daqui vai contar 25, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a lei diz que são 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, o exercício seguinte não é 25? Então, 5 anos, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E quando é que termina, então, o direito de lançar? 31 de dezembro de 2029. Então, IPTU, em que o fato gerador é 2024, o fisco só pode lançar até 31 de dezembro de 2029. Então, qual é a dúvida que não quer calar? Harrison, tem um imóvel na cidade, imóvel, que existe há 10 anos. 10 anos, tá bom? E eu nunca lancei esse imóvel. No sistema de tributos não tem nada. Posso lançar? Pode lançar. Retroativamente? Retroativamente. Os últimos 5 anos? Os últimos 5 anos. Mas você não pode cobrar nem multa e nem juros. Por quê? Porque no sistema ele não está em atraso, porque nunca foi lançado. Então, você só pode lançar os últimos 5 anos de algum tributo, contado sempre do primeiro dia do exercício financeiro, do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Eu espero que com essas contas aqui tenha ficado claro. Agora, Harrison, eu estou com um caso concreto, não estou entendendo nada, tenho mais dúvida, fala com a gente, tá bom? Aqui no Munitex você tem uma grande possibilidade de ficar com dúvida zero. Se a gente não souber, a gente consulta os universitários.